Agora vamos lá, gente. Nosso primeiro assunto foi escolhido a dedo, assim, pensado das muitas mensagens que recebemos das nossas telespectadoras. E esse é um dos pedidos mais recorrentes. Você, minha amiga, que tá aí desesperada, querendo ser independente, ter liberdade, dirigir o seu carro, sentar no carro, pegar no volante e ir para onde você precisar. É hoje que a gente vai aprender sobre esse medo incontrolável de dirigir, que tem te travado, né? Não é fácil. A gente, inclusive, pediu para a Andressa fazer uma matéria, conversar com quem sente esse medão. A gente vai acompanhar agora e daqui a pouquinho eu tenho uma senhora especialista no assunto que vai te ajudar, viu? Acompanhe. O Júlio tirou a habilitação há mais de um ano, mas o medo o impede de dirigir. Dirigi poucas vezes e nessas poucas vezes eu desenvolvi esse medo por causa da minha própria insegurança, tanto pelas pessoas, né, quanto pelas... acho que as estradas e ruas daqui de São Paulo, elas têm umas muito estreitas. Eu fico com insegurança, tem um carro estacionado de um lado, um carro estacionado do outro. E eu acabo ficando muito inseguro porque eu não sei se vai dar para passar, se não dá. As ruas não são espaçosas e isso acaba me dando mais um medo, né? Tem que pegar uma prática e perder, porque dizem que a gente só aprende mesmo quando a gente perde esse medo. E é uma coisa que eu tenho que superar ainda. Se engana quem pensa que o medo de dirigir é só dos recém-habilitados. Pessoas com tempos de carteira também podem desenvolver esse medo e ter que procurar ajuda para voltar a dirigir. Tirei carta aos 18 anos, que sempre foi um sonho e é até hoje. Só que como eu não tinha carro, o tempo foi passando, a carta na gaveta. E aí a gente vai ficando mais velho, o medo vai tomando conta, aquela insegurança. E acabou desenvolvendo, naturalmente, o medo de pegar no volante, de sair dirigindo. Procurei um instrutor, né, para aula para habilitados. Só que enquanto eu estava com o instrutor, tudo fluía muito bem. Só que eu sozinha, eu continuava travada, continuava com pânico e não conseguia sair do lugar. Porque daí eu percebi que não era só a prática, eu precisava cuidar do meu emocional também. Das minhas ansiedades, dos meus medos, porque isso estava me prejudicando e eu comecei a enxergar que realmente havia essa necessidade do emocional. Hoje em dia você já consegue fazer pequenos trajetos? Sim, hoje em dia eu já consigo, já estou, como diz, né, na lista de objetivos, alguns objetivos que eu gostaria de fazer sozinha com o meu carro, e eu já estou começando e já estou conseguindo. São pequenos percursos, mas já é uma grande evolução. Rafael é o instrutor da Fernanda. Ele explica a importância de unir as aulas práticas com a terapia. O início das aulas, elas são bem parecidas, no sentido de você pegar a pessoa e identificar se é uma questão técnica, se é uma questão emocional, se é uma questão... Isso fica nítido no começo do processo todo das aulas. Por isso que é fundamental a terapia junto. Porque caso seja um contexto onde a pessoa está ansiosa, ela está tensa, está com dificuldade para desenvolver a parte técnica, então entra a parte psicológica para complementar. A psicóloga Cecília Bellina explica como identificar e tratar o medo. Ele pode ser identificado quando ele começa a atrapalhar a vida, porque o medo é uma emoção. É uma emoção protetora. Ele está dentro da gente para nos proteger. Então é o medo que me impede de atravessar uma rua sem olhar, de subir numa escada sem ver se ela está firme. Então o medo é protetor. Quando ele aumenta, ele começa a atrapalhar a vida. Então ele não me deixa mudar de emprego, ele não me deixa dirigir, ele não me deixa comprar uma viagem de avião. Aí ele começou a atrapalhar a minha vida. É hora de procurar ajuda. O medo está na cabeça. Você cria o medo. Ah, e se eu atropelar? E se eu bater? E se o carro morrer? E se eu não conseguir? E se eu passar vergonha? Isso tudo é criado na cabeça. Então você precisa saber lidar com esse medo. Não adianta todo mundo falar, mas eu vou ter aula. Ok, aula é bom, mas é bom até uma certa parte, até se você não sabe dirigir. Agora, se você já domina o carro, mesmo não tendo prática, você tem que cuidar desse medo da cabeça para ele destravar e você deslanchar com esse carro. Quando a pessoa identificar esse medo, ela vê que esse medo está atrapalhando a vida,
ela tem que procurar um psicólogo. Eu aconselho que seja um psicólogo comportamentalista, que vai cuidar deste comportamento, né? É um psicólogo que vai ali, né? No momento, na hora. Então, eu aconselho ela procurar um psicólogo.